Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula. Essa será a última aula sobre o sistema sensorial e nela tratarei os três últimos sentidos do ser humano, que são o tato, a propriocepção e a nocicepção. Então, como eu havia dito na primeira aula sobre o sistema sensorial, nós possuímos 8 sentidos e esses são os três últimos. Nós já falamos sobre a visão, a audição, o equilíbrio, o paladar e o olfato. Bom, o tato é um sentido bastante complexo e ele consiste na sensação de diversos estímulos diferentes, sejam estímulos mecânicos ou térmicos. Então, dentro do tato, nós temos a mecanorrecepção e a termocepção. O órgão responsável pela captação desses estímulos, né, mecânicos e térmicos, é a pele. Esses receptores desses tipos de estímulos, eles vão estar espalhados por toda a pele. Porém, algumas regiões desse órgão vão abrigar uma concentração maior de receptores. E aí, dessa forma, essas áreas são mais sensíveis. Então, nem toda a nossa pele tem a mesma sensibilidade de forma igual. Então, as nossas mãos, né? A palma das mãos e o nosso rosto são duas áreas das mais sensíveis que nós temos no nosso corpo. Além de variar com a região da pele, né? Esse grau de sensibilidade também vai variar de uma pessoa para outra. Então, nem todas as pessoas têm a mesma sensibilidade nos mesmos locais. E uma curiosidade é que a pele é o maior órgão do corpo humano, tá? Então, as pessoas não olham para a pele como um órgão, mas ela é sim um órgão porque ela é constituída por vários tecidos diferentes e ela vai ter uma série de estruturas fazendo parte dela, tá? Como nós vamos ver a seguir. Então, a pele nós conseguimos dividir em três camadas. A primeira camada é a chamada epiderme, que é a camada que vai ser constituída principalmente por células mortas na parte mais externa. Então, as células vão sendo produzidas constantemente aqui na base da epiderme e elas vão sendo substituídas. As células mortas formam uma camada protetora na superfície, juntamente com diversas proteínas, como a queratina. Logo abaixo da epiderme, nós temos a segunda camada, que é a derme. Entre a epiderme e a derme, nós temos várias papilas epiteliais, que são essas dobras aqui, ó, que servem justamente para aumentar a sensibilidade da pele e fazer uma conexão entre as duas camadas. Tá? Então, essas papilas elas aumentam a área de superfície entre a epiderme e a derme. Na derme, nós vamos encontrar diversos vasos sanguíneos, certo? Que trazem o sangue para as células, glândulas sudoríparas, ou seja, que produzem o suor. Essas glândulas, elas desembocam, né? Elas têm abertura na superfície da pele, que são os poros. Nós vamos ter na derme também diversos nervos e glândulas sebáceas, que produzem sebo, né? Uma gordura que tem a função de proteger a pele também. Então, essa gordura é produzida, ela vai sendo liberada aqui na superfície da pele e ela tem a função
de proteger a pele contra a perda de água, o ressecamento, né? E contra a entrada de patógenos. As glândulas sebáceas, elas estão associadas a folículos pilosos, tá? Que são canais onde se encontram os pelos ou cabelos. O folículo piloso ele tem uma raiz, que é onde o pelo, né, é produzido, e somente a raiz, que é a estrutura viva do pelo, tá certo? A raiz do folículo se encontra já na hipoderme, que é a terceira camada da pele, e essa terceira camada ela é constituída principalmente por tecido adiposo, por gordura. Tá? É uma fina camada de gordura que tem a função de isolar o nosso corpo, isolar termicamente, tá? Isolar a temperatura. Então, essa camada ajuda a manter a temperatura do nosso corpo sempre mais alta do que a temperatura fora dele. Então, como eu disse, além do tato, a pele também vai possuir outras funções, que são de isolar e regular a temperatura corporal. Como assim regular? Isso tem a ver com as glândulas sudoríparas, tá? Então, o suor, ele é produzido e quando ele chega aqui na superfície, ele evapora e a água, ao evaporar, ela rouba calor do ambiente ou da superfície que ela está em contato. E dessa forma o nosso corpo se resfria. A pele também tem a função de impedir a desidratação, tá? Então, com que o nosso organismo perca água, se resseque, e também a função de proteger o organismo, né, contra a entrada de qualquer agente que possa ser prejudicial. E as diferentes estruturas da pele que eu comentei vão desempenhar essas funções. Além dessas estruturas que eu já comentei, na pele vão estar também os diferentes tipos de receptores, cada um deles fornecendo uma sensação principal. Então, aqui nós podemos observar nessa figura os diferentes tipos de receptores que nós temos na pele. Então, nós vamos ter receptores como os discos de Merkel, aqui representados, que serão responsáveis pelo toque mais sensível. Então, uma percepção mais fina do toque, né, daquilo que toca a pele. Também relacionado ao toque, nós temos os corpúsculos de Meissner. Então, eles recebem o nome dos pesquisadores, né, que descreveram esses receptores. Então, aqui nós podemos ver esse outro tipo. Nós temos também as terminações de Ruffini, aqui representadas, que a função delas é perceber a distensão, ou seja, quando a pele se estica e se contrai, oferecendo então essa percepção do movimento na pele. Nós temos também os corpúsculos de Pacini, que são localizados mais profundamente na derme. E a função deles é detectar pressões mais intensas e também vibrações. E por final, nós temos também as terminações livres, que são neurônios cujas terminações são livres. O que isso quer dizer, né? Que no final das terminações não existe nenhuma estrutura modificada, como nesses outros receptores. As terminações livres, como vocês podem ver, elas chegam até a epiderme, elas estão numa camada mais superior da pele e elas vão oferecer as sensações, né, de temperatura, então quente, frio, e também de dor.
Além disso, nós temos neurônios livres nos folículos pilosos, né, na raiz dos pelos. É por isso que quando arrancamos um pelo, nós sentimos dor, porque ali existem também neurônios. Associado ao folículo, nós temos também músculos, aqui como vocês podem ver, que vão responder à sensação de frio e de toque, por exemplo. Tá? Então, quando o nosso pelo fica arrepiado, é porque esses músculos se contraíram e aí o pelo consegue se mover. A função do arrepio, né, no caso quando nós sentimos frio, é manter uma camada de ar maior próxima à pele e, com isso, evitar a perda de calor. E aí, então, a percepção do tato, né, a consciência do tato, ela vai depender da concentração desses diferentes receptores, né, a distribuição deles ao longo das diversas áreas da pele. A pele das mãos e dos lábios, por exemplo, elas vão possuir muito mais nervos sensoriais do que aquela que existe nas nossas costas. E aí, uma mesma área que é inervada por uma mesma fibra nervosa, a gente dá o nome de campo receptivo. Então, vamos olhar aqui a imagem para ficar mais claro. Então, nós temos aqui diversos neurônios, né? Terminações nervosas. E reparem que aqui nós temos uma concentração maior desses neurônios sensoriais. Ou seja, isso faz com que existam vários campos receptivos, que vão ser pequenos. Então, quando nós temos vários campos, nós temos uma sensibilidade maior, como na ponta dos dedos, por exemplo. Já se nós temos menos fibras cobrindo aquela mesma superfície, aquela mesma área total, porém com menos fibras, menos neurônios, nós vamos ter menos campos e esses campos serão maiores. E isso confere uma menor sensibilidade àquela região. Então, quanto mais sensível for determinada área da pele, maior vai ser a nossa capacidade de distinguir dois pontos de origem de um estímulo. Como assim, né? Para vocês entenderem melhor, eu sugiro aí uma atividade prática bem simples para vocês perceberem essa diferença na sensibilidade. Então, vocês vão pegar aí um lápis, uma lapiseira, uma caneta, né? Qualquer objeto que tenha uma ponta e não seja perfurante, obviamente, e vocês vão pressionar dois pontos em diferentes áreas da pele. E aí vocês comecem apertando a pele com esses dois pontos, inicialmente com eles afastados, e vão aproximando um ponto do outro até conseguir perceber somente um único ponto. Então, mesmo que você esteja ali com os dois lápis apontando a pele, você vai sentir somente um ponto. De modo geral, vocês vão perceber que na ponta dos dedos nós percebemos dois pontos diferentes já a partir de 3 milímetros de distância um do outro. Já se a gente faz essa mesma experiência no antebraço, nós vamos ver que nós sentimos dois pontos apenas a partir de 40 milímetros de distância um do outro. Nas costas, né, essa distância vai ser ainda maior para que a gente consiga perceber dois pontos. Então, isso é uma forma da gente avaliar, né, a sensibilidade de cada área da nossa pele. Também é possível fazer uma brincadeira, né? Inclusive, existem já alguns vídeos na internet disso,
de uma pessoa desenhando nas costas de outra, claro, sobre um papel, né? E essa outra pessoa tenta reproduzir o desenho que está sendo feito nas costas. E é muito engraçado observar como a pessoa que está recebendo o estímulo nas costas, ela tem muita pouca noção, né, daquele estímulo, que é justamente por conta, então, de nas nossas costas terem campos perceptivos muito grandes, ou seja, poucos neurônios sensoriais para uma área muito grande. O próximo sentido da aula de hoje é o chamado propriocepção, né? Que é aquele sentido que nos dá a informação, a percepção da posição e do movimento dos músculos, tá? Então nós conseguimos perceber, né, mesmo de olhos fechados, no escuro, se o nosso braço está dobrado ou esticado, tá? Claro que se ele permanece muito tempo numa mesma posição, esse estímulo para de ser enviado para o cérebro e a gente perde essa percepção. Porém, quando a gente movimenta, a gente sabe, né, a posição que está os nossos membros, né, os músculos de uma forma geral. Isso, então, né, faz desse sentido ser considerado um tipo de interocepção. Íntero quer dizer interna, que é uma percepção de dentro do nosso próprio corpo, tá certo? Que é o contrário de todos os outros sentidos que nós estávamos vendo até agora, que eram tipos de esterocepções, né? Os estímulos vinham de fora do corpo. Na propriocepção, o estímulo vem de dentro do nosso corpo. Os neurônios relacionados a esse estímulo são os proprioceptores, e eles vão estar localizados nos músculos e nos tendões, tá certo? Então os nervos chegam até o músculo. Nós temos neurônios motores, né, que levam a informação do nosso cérebro para que haja o movimento daquele músculo. Mas nós temos também neurônios sensoriais, ou seja, que detectam se aquele músculo está contraído ou relaxado e leva essa informação até o nosso cérebro também. Antes de chegar no cérebro, geralmente essa informação ela passa pela espinha dorsal. E para finalizar, o último sentido é o da nocicepção, que nada mais é do, do que a detecção de estímulos que são nocivos ao nosso corpo. E aí o cérebro interpreta esses estímulos como sendo a dor, tá certo? Não existe um tipo específico de nociceptor, tá? São diferentes tipos de receptores que vão estar localizados na pele, né? Como eu falei lá das terminações livres, nos músculos e também nos órgãos internos, tá? Nas nossas vísceras. E esses receptores, eles podem transmitir esses estímulos, né? Fazer a transdução de diferentes tipos de estímulo e o cérebro percebe esses estímulos como dolorosos. Então, são estímulos que ou eles têm uma característica que pode ser muito prejudicial ao organismo, ou um estímulo muito intenso também pode resultar na dor. Então, um exemplo, né? Uma luz muito brilhante nos nossos olhos, né? Um produto químico tóxico que cause uma queimadura, o próprio fogo, né, temperaturas muito altas, ou uma lesão, uma ferida na pele, né, um estímulo tátil muito intenso, tudo isso causa dor, porque são estímulos que eles representam possível ameaça à saúde do nosso organismo. Tá? Então a dor, pessoal, ela nada mais é do que um mecanismo de defesa do nosso corpo.
tá? Ela tem um papel fundamental na preservação do organismo, porque quando nós sentimos dor, a nossa atenção é direcionada para aquele local e aí nós temos a capacidade de resolver, né, de nos livrarmos daquele estímulo que é muito prejudicial. Então, por exemplo, né, existem algumas pessoas que não sentem dor, tá? Elas têm uma condição genética que faz com que elas não sintam dor. E isso é extremamente perigoso para essas pessoas, né? Elas correm um risco de vida muito alto, porque às vezes ela coloca a mão, né, num objeto muito quente e não percebe. E isso pode levar a uma queimadura muito grave, e ela inclusive perder, né, aquele membro, porque ela não percebeu que aquele objeto estava muito quente. Ou então ela se fere, né? Pisa em um caco de vidro, por exemplo, e ela não vai perceber que se feriu. E não percebendo, ela não vai olhar aquele machucado, ela não vai perceber, e aquele machucado pode infeccionar, pode levar a uma série de complicações. Então, a pessoa não sentir dor, ela corre um risco, né, de vida maior. Ela tem a sua saúde comprometida por conta disso. Então, a dor é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Uma curiosidade, pessoal, é a chamada dor fantasma ou sensação fantasma, que ocorre quando uma pessoa perde um membro do corpo, tá? E mesmo após essa perda, ela continua sentindo e percebendo a presença daquele membro ou até mesmo uma dor naquele membro, tá? Isso evidencia, pessoal, que os sentidos, eles são percebidos no cérebro, tá certo? E não nos órgãos sensoriais, não nos receptores. O receptor, ele somente recebe aquele estímulo e transforma ele no impulso nervoso que chega até o nosso cérebro. Mas a percepção daquele estímulo, ou seja, quando a gente tem consciência daquele estímulo, ele se dá no cérebro, tá? Então, mesmo que a pessoa perca um membro, o cérebro, né, por muito tempo, ter se acostumado com a presença daquele membro, né? O que isso quer dizer, né, se acostumado? Quer dizer que o cérebro criou muitas sinapses, muitas comunicações entre os neurônios, né, que eram responsáveis pela percepção daquele membro. E essas sinapses continuam no cérebro, né, mesmo após aquele membro não estar mais presente. Tá? Então é por isso que a pessoa que perde um membro, ela pode continuar tendo a percepção daquele membro. Geralmente essa percepção, essa dor, elas desaparecem sozinhas, mas quando isso não ocorre, é necessário, né, então realizar a fisioterapia para que a pessoa pare de sentir essa dor. E na fisioterapia específica, nesses casos, a pessoa pode utilizar um espelho, né, para simular a presença do outro membro que foi perdido, e isso faz com que o cérebro ajuste, né, as sinapses que estavam causando aquela dor, tá? Então, é uma forma de tratamento dessa condição. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Não esqueça de seguir o canal, de dar o like aí no vídeo e, mais uma vez, utilize o espaço aí abaixo, né, para interagir comigo caso você deseje. Então, até uma próxima.